No Brasil, nós sabemos, existe muito pouca difusão do que são realmente estruturas offshore. E, infelizmente, em função dessa falta de informação, nós podemos experienciar, especialmente nos últimos 2, 3 anos, uma difusão de ideias equivocadas e de temas bastante controversos sobre estruturas offshore. Meu nome é Alexandre Arreg, aqui nesse canal você vai escutar sobre proteção e planejamento patrimonial internacional, PPPI. Eu gostaria de compartilhar contigo um pouco da minha experiência e da minha atividade profissional nesses últimos 16 anos trabalhando com indivíduos e famílias na proteção do seu patrimônio. Mas hoje quero falar especificamente de uma das partes desse trabalho. Porque quando nós fazemos um trabalho de proteção e planejamento patrimonial internacional, nós não podemos pensar apenas na parte de elaboração, montagem e execução daquela estrutura. Se, por exemplo, um cliente vem e nos procura que ele quer uma companhia offshore porque tem investimentos fora, nós não devemos pensar que nós vamos apenas escolher a jurisdição, escolher o provedor, escolher o tipo de companhia para aquele cliente. Nós temos que pensar, sim, de como aquele tipo de estrutura vai se enquadrar dentro da estrutura familiar e patrimonial daquele cliente, onde aquele cliente está na sua vida patrimonial, ou seja, ele é alguém que está começando, que já adquiriu ou que já consolidou o seu patrimônio e pensa na sucessão. Tudo isso são aspectos que devem ser levados em conta por um profissional de PPPI. Se você, então, gosta desse assunto, eu te convido que fique até o final, deixe um like se você gostou, deixe o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que você acredita possam utilizar essa informação. No Brasil, nós sabemos, existe muito pouca difusão do que são realmente estruturas offshore. E, infelizmente, em função dessa falta de informação, nós podemos experienciar, especialmente nos últimos 2, 3 anos, uma difusão de ideias equivocadas e de temas bastante controversos sobre estruturas offshore. Então, eu te peço que vasculhe aqui no nosso canal as outras informações que nós já falamos sobre trusts, fundações de interesse privados, outros tipos de fundações e também companhias e holdings internacionais. Para isso, eu quero, então, chamar a atenção numa parte que os profissionais geralmente desconhecem ou se esquecem que existe, que é a da manutenção. Eu diria que, como todo o prestador de serviço, nós, advogados, prestamos serviço, os contadores prestam serviço, nós temos um serviço pós-venda, que não pode, dentro da sua prestação de serviço, ser considerado um novo serviço ou a continuidade do seu serviço inicial. Por isso que, às vezes, os clientes dizem, poxa, mas por que eu vou pagar para um advogado, um contador, fazer esse trabalho, se eu posso ir lá na internet e eu mesmo fazer minha própria companhia offshore? Sim, a pessoa pode fazer a sua companhia offshore, especialmente o brasileiro que tem um gosto bastante apurado para fazer as suas companhias nos Estados Unidos, que não necessariamente eu vejo como uma vantagem, mas sim pela facilidade que eles encontram de fazer tudo sozinhos e online. Existe muito do it yourself, né? Ou faça você mesmo. E nos Estados Unidos, porque na minha concepção é onde isso foi, né, se tornou mais popular, as pessoas tendem a fazer tudo por elas mesmas. O problema é que, no momento que nós vamos montar uma estrutura offshore, seja nos Estados Unidos, seja no Caribe, seja na Europa, seja na Ásia, nós temos que levar em consideração que o fato de não sabermos as consequências tributárias, as consequências sucessórias, as consequências do próprio negócio em si, se a pessoa não tiver esse conhecimento, essa expertise, pode se tornar um grande problema e não uma solução. Então, essa questão do brasileiro fazer muito coisa nos Estados Unidos, que é muito fácil de fato fazer, por exemplo, uma LLC, né, uma Limited Liability Company ou uma DLL em Delaware, pode, no primeiro momento, parecer mais barato, mais simples, mas não quer dizer que seja mais eficaz e mais fácil para a pessoa gerir isso num segundo momento da sua vida. Então, esse serviço pós-venda, que eu diria, né, ou seja, depois que nós vendemos a solução, depois que nós implementamos a solução, eu diria que seriam os 3A. O AAA, que é acompanhamento, alteração e adequação. O que seria esse sistema 3A? Primeiro, nós temos que, depois que nós temos aí a companhia já
formada, companhia já existente, já operacional, a conta aberta no nome da companhia, e isso vale também para trusts e fundações e fundos de interesse privado, e, enfim, qualquer tipo de estrutura offshore, tá? Nós temos, então, o acompanhamento. O que quer dizer o acompanhamento? No primeiro ano, né, cabe a nós, profissionais de PPPI, trabalharmos muito com acompanhamento no sentido de ver se tudo aquilo que nós montamos está satisfazendo as necessidades do cliente e está atendendo aos problemas que ele visava solucionar. Porque nós podemos depois, e aí vem a diferença de teres um profissional engajado ou simplesmente fazer sozinho, de adequar ou fazer o ajuste fino de algumas situações que podem não necessariamente ser vantajosas ou de virem, né, a solucionar aquilo que o cliente imaginava. Então, essa fase do acompanhamento, eu diria que o acompanhamento nós teríamos também subfases, né? A primeira fase do acompanhamento são os primeiros 12 meses, até porque nós não temos que ver só se a estrutura está funcionando, mas também se os trustees, os agentes residentes, o escritório de advocacia que está fazendo esse tipo de serviço, está cobrando corretamente, está fazendo o serviço corretamente, no sentido de estar prestando as informações para a administração fiscal da onde a pessoa é residente. Nós temos que ver se as taxas que estão sendo cobradas estão corretas, se está sendo cobrada mais, se algo não deixou de ser cobrado. Então, essa fase, a primeira fase do acompanhamento seriam os primeiros 12 meses. Depois nós temos aí, né, um período mais longo, o acompanhamento ele pode durar o quanto você e o cliente acordarem, mas o ideal é que você sempre mantenha um olho naquele cliente para ver se tudo está correndo bem. O outro A, né, que seria o A da alteração, é justamente depois do período de acompanhamento, onde nós vamos verificar se há necessidade de se fazerem ajustes finos ou não. Por exemplo, digamos que o cliente decida mudar de país. É muito comum o brasileiro querer mudar de país depois de um determinado evento, como um evento de liquidez, por exemplo, né? Recebeu aí uma grande soma líquida em função de um IPO, por exemplo, ou da venda do negócio, ou da venda de uma, né, de um conjunto de imóveis e decide, bom, agora eu quero morar em outro país, quero morar em Portugal, quero morar em Miami, quero morar na Suíça, não interessa. Então nós vamos ter que alterar esse tipo de estrutura, porque de repente aquela estrutura funcionava quando ele era residente fiscal no Brasil, mas não funciona enquanto ele for residente fiscal em outro lugar. A ver, às vezes funciona para os dois lugares, mas aí cabe o bom planejamento no primeiro lugar, porque nós vamos sempre ter em conta que pode haver uma mudança no futuro de acordo com o cliente nos falar. Tem clientes que têm uma fazenda que jamais vão sair do Brasil. E aí nós sabemos, bom, não precisamos nos preocupar tanto. Agora, outros clientes que são mais jovens, têm um estilo de vida um pouco mais nômade, provavelmente nós temos que perguntar, você tem planos de mudar do país? Se você tiver, então nós já vamos pensar na hora da formatação da estrutura em que nós podemos adaptar caso ocorra essa mudança de país. E aí teremos que utilizar o segundo A, que é o da alteração. Nós vamos ter que alterar alguma coisa dentro da estrutura. Enfim, existem inúmeros tipos de alteração. E dentro dos tipos de alteração, nós podemos também verificar que o cliente não está se entendendo bem com o agente residente ou com o trustee, e aí nós vamos ter que alterar o trustee ou agente residente. E isso é super importante, porque aquela relação, apesar de nós podermos estar utilizando o primeiro A, né, o acompanhamento, nós vamos ter que prestar atenção se aquele prestador de serviço está atendendo a necessidade do cliente, porque às vezes o cliente simplesmente não se entende, não tem empatia, não tem comunicação, às vezes não tem, tem a barreira da língua, e aí a gente tem que prever essa alteração e pensar como vamos adaptar e quem vai ser o novo prestador de serviço. Depois nós vamos para o terceiro A. Terceiro A, que é o da adequação. Isso quer dizer o quê? É muito parecido com a alteração, mas às vezes nós não precisamos alterar algo, mas precisamos adequar. Digamos assim, por exemplo, nós temos um trust e aquele cliente se separou, se divorciou, aquela cliente se separou, se divorciou, e aí contrai novas núpcias, ou simplesmente, né, contrai um novo relacionamento, um novo companheiro, uma nova companheira, e aí nós temos que adequar a estrutura àquela nova realidade. Isso vale também para acometimento de doenças ou para o nascimento de novos membros da família.
né? De repente o cliente era casado, e aí, com o nascimento de um ou mais filhos, ele decide por incluir novos beneficiários dentro da estrutura. Então, nós temos que pensar na adequação da estrutura para aquele cliente. Enfim, eu queria trazer esses 3 As para vocês, porque é o Triple A aqui do PPPI. Primeiro, nós temos, então, lembrando, o acompanhamento, né? Nós temos aí como nós vamos acompanhar o cliente, a família, dentro da sua jornada em PPPI. Nós temos o A da alteração e depois da adequação. Se você acha que esse vídeo aqui contribuiu para que você conheça um pouquinho mais sobre as estruturas internacionais, eu te peço que compartilhe com quem possa interessar, porque às vezes uma simples frase pode fazer a diferença para aquela pessoa, para aquele profissional que busca conhecimento na indústria offshore. Se você curtiu esse vídeo, eu te peço que deixe um joinha para nós, porque isso ajuda a gente continuar produzindo conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.